Mateus 21, ligue a sua Bíblia. Tem alguém com uma Bíblia de papel aqui? Olha, sempre tem uns crentes abençoados. Ô, irmã, Deus abençoe. A bênção, ver as Bíblias de papel. Não é mais crente ou menos crente, irmãos, não é. Mas é uma bênção, né? Ir com a Bíblia, oh, glória a Deus. Eu estou falando e estou com o iPad. Vamos ler a palavra de Deus. A partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, como um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e que logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é esse? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai, para que o Teu Espírito Santo fale nessa manhã. Deus, nós precisamos da Tua revelação aqui, Pai. Que não seja o meu intelecto aquilo que eu posso oferecer para cada pessoa aqui nessa manhã, Pai, porque de mim não pode sair nada. Mas Deus, o Senhor tudo pode. Que a Tua voz fale, que o Senhor trabalhe, que o Senhor opere, que o Senhor faça uma grande obra nessa manhã, Pai, nas vidas e nos corações. Essa é minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos falar aqui primeiramente do que está acontecendo no ministério de Jesus Cristo. Jesus, ele vive nessa terra e ele trabalha nessa terra. E o seu ministério dura 3 anos. E dentro desse período de tempo, Jesus começa lá na Galileia, região periférica de Israel, região distante do centro de Israel, que era Jerusalém, a capital. E lá nessa região periférica, onde Jesus começa o seu ministério e o seu trabalho, ali ele começa a chamar alguns discípulos e ali ele começa uma obra. Ele começa a pregar a palavra de Deus e sinais começam a aparecer. Só que vocês vão ver que no começo do ministério de Jesus, ele pede para que as pessoas ocultem os seus sinais. Ele curava pessoas, ele falava: olha, não conte a ninguém, porque não é chegada a hora, não é chegada a minha hora. E ele vai ali de degrau em degrau, abençoando a vida de pessoas, tocando a vida de pessoas, e o seu ministério começa a ficar conhecido em Israel. E da mesma forma como Jesus começa a crescer em popularidade, ele começa também a crescer em ódio por algumas pessoas. Porque os religiosos daquela época, eles começam a criar um ódio por Jesus. Porque Jesus não segue o padrão dos religiosos da época. Jesus não era caridoso da maneira como os fariseus imaginavam caridade. Jesus não era bondoso ou santo da maneira como os fariseus imaginavam santidade. E isso começa a criar um desconforto ali. Da maneira como Jesus cresce em seu ministério, ele cresce com inimigos. E isso começa a ser contraditório ali, começa a gerar um grande desconforto em Israel. E aí, ao longo do seu ministério, Jesus prega e as pessoas começam a seguir, e as multidões começam a acompanhar. E aí chega um momento do ministério de Jesus, onde já não cabem mais em cidades. Jesus, quando ele passa por uma determinada cidade, uma região, ele já não cabe mais, porque tamanha é a multidão que o acompanha. Muitas pessoas vão atrás dele. E Jesus, ele entrega algo que as pessoas nunca tinham visto.
Jesus certa vez está no deserto, milhares de pessoas ali reunidas para ouvi-lo pregar, e aí, em determinado momento, Jesus já está falando um dia inteiro, as pessoas estão com fome, a cidade é longe, e aí Jesus vai, ele pega e ele multiplica alimento. Querido, a população ficou louca. Como assim? Quem é esse homem que multiplica comida? Olha o poder desse homem, olha o que ele pode fazer. Então, mais pessoas começam a segui-lo, e eles começam a falar, meu Deus, esse homem precisa ser rei de Israel. E aí quando começa o burburinho ali, Jesus vai e escapa, falando, opa, calma, não vou ser rei coisa nenhuma. E aí avança aqui no tempo, perto deste momento aqui que lemos, Jesus ele vai até uma cidade onde já existe um homem que está morto há 4 dias. E Jesus tem um encontro com esse homem, e esse homem ressuscita dos mortos. Gente, e toda Jerusalém fica sabendo. Imagine só, as multidões começam a seguir Jesus para ver Jesus, ver o que Jesus pode fazer, e também para ver Lázaro. Como assim? Um homem que estava morto há 4 dias ressuscitou. Como assim? Quem pode fazer isso? O que é esse poder? Quem é esse Jesus? Ele começa a despertar a curiosidade de milhares de pessoas. E aí o ministério de Jesus aqui está no ápice de popularidade. As pessoas querem segui-lo. As pessoas querem ouvir o que ele tem a dizer. Ele tira pessoas da tumba, ele dá comida para as pessoas. Esse homem, ele é diferenciado. Olha o que ele pode realizar. E ao mesmo tempo que Jesus está ali, e uma multidão está por onde Jesus passa, nós temos também um império romano que dominava sobre os judeus. E como esse império romano dominava? A partir da opressão e da repressão daquele povo. Eles cobravam duros impostos, eles eram severos com aquele povo, e eles oprimiam ele militarmente. Então, se existe um pequeno aglomerado de pessoas, logo Roma mandava com que soldados estivessem ali para evitar qualquer tipo de tumulto. Porque Roma, naquele tempo, eles oprimiam as pessoas, colocando exércitos, colocando força militar, reprimindo qualquer tipo de revolução, qualquer tipo de tumulto, qualquer tipo de manifestação que causasse desordem, e eles cobravam impostos, que era assim que eles ganhavam dinheiro para sustentar Roma. E aí, Jesus vai chegar aqui nesse momento em Jerusalém, na festa mais importante do judeu, que era a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, milhões de judeus iam e se concentravam em Jerusalém. Aproximadamente 2 milhões de pessoas estão ali naquela cidade. E aí nesse contexto, onde existe um império romano que não quer deixar com que nada saia do controle, e uma multidão que acompanha Jesus, que está feliz da vida porque Jesus está ali, Jesus entra em Jerusalém. Irmãos, por que eu falei isso? Para você entender que Jerusalém ali, naquele momento, nesse texto, era um barril de pólvora. Tinha tudo para dar errado. Multidão, tumulto, aglomeração, um povo romano que oprimia, e Jesus chega ali naquele momento, com uma tocha, e taca fogo ali, naquele barril de pólvora. Por que, Rafael? Por que Jesus está tacando fogo aqui nesse momento? Porque Israel tinha a promessa de um Messias. Israel, eles viviam na promessa de que viria alguém que iria governar sobre eles. Existiam várias profecias no Antigo Testamento. Deus usou a vida de Moisés, Deus usou a vida de profetas, Deus usou a vida de Davi, Deus usou a vida de diversos homens do Antigo Testamento para mostrar, para revelar que viria alguém que seria o líder e o rei de Israel. Existia essa promessa e essa profecia. E aí quando Jesus Cristo vem, os religiosos da época, aqueles que liam a palavra de Deus, eles entendiam o que estava acontecendo. Eles entendiam aquele feito de Jesus, aquele ato de Jesus. Jesus pega os seus discípulos, fala, olha, traga uma jumentinha, eu vou montar sobre ela e eu vou entrar em Jerusalém. Querido, só para você entender, às vezes nós ouvimos pessoas falar sobre esse texto, falar, olha, Jesus montou numa jumentinha, ele não montou num cavalo como os romanos, ele montou numa jumentinha para mostrar humildade e tal.
Não, querido. Para o judeu daquela época que estudava a palavra de Deus, ele entendia o simbolismo do jumento. Porque aquilo não representava que ele era humilde, pobre, representava que ele era o rei. Davi, quando é consagrado rei de Israel, ele monta numa jumentinha, e ele cavalga ali, e ali ele é instituído rei sobre a nação. Quando ele manda ungir Salomão, rei de Israel, Davi está lá quase para morrer, mas ele manda buscar a sua jumentinha, ele coloca Salomão sobre ela, e eles começam a adorar e celebrar, falando que Salomão agora é o novo rei de Israel. Zacarias já havia profecias falando que o rei viria, o Messias viria, e ele viria montado num jumentinho. Então, os homens que estudavam a palavra de Deus entenderam aquele simbolismo. Jesus Cristo está se intitulando Rei de Israel. Ele está assumindo uma posição agora. E aí o povo que está ao redor de Jesus, aqueles milhares que o seguem, aquela multidão que o acompanha durante todo o seu ministério, sabe o que eles fazem? Eles cantam salmos, cantando Hosana nas alturas. Aqui chegou o reino de Deus, o Filho de Deus está aqui. E eles começam a celebrar o Messias, o Rei de Israel. Esse aqui é um momento de celebração. Esse aqui é um momento de adoração. Os judeus ali estavam cantando, entoando e adorando o Rei de Israel. Aqueles milhares de judeus. E os milhares de judeus que vieram de outras regiões perguntavam: quem é esse? Quem é esse homem? É o profeta da Galileia. É o homem que Deus levantou, é o homem que Deus ungiu, que está fazendo milagres no nosso meio. Olha, querido, vendo esse contexto, vendo tudo o que se passa aqui, tudo isso cria nesse povo uma gigantesca expectativa. E eu quero que você repita essa palavra comigo: expectativa. Jesus está criando expectativa em um povo. O que esperar desse Jesus que está vindo montado em um jumentinho, se autodeclarando Rei de Israel? Os judeus estão tão malucos aqui nesse momento que os judeus chamam Jesus, o que eles estão fazendo? Manda os seus seguidores pararem de cantar isso, manda seus seguidores parar. E Jesus responde para os fariseus: se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus aqui, ele não está mais disfarçando, ele está mostrando para os judeus: ei, eu sou o Rei de Israel. E aí, querido, provavelmente, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, existe a tradição cristã, nos diz que Jesus entrou em Jerusalém num domingo. Existe até uma festa católica que se chama Domingo de Ramos. Mas alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que na verdade não foi domingo, que foi uma segunda-feira. Então naquela segunda-feira, que provavelmente Jesus tenha entrado ali em Jerusalém, existia uma grande expectativa dos judeus do que aconteceria. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração do judeu daquela época era pedindo a Deus que enviasse o Messias. Não existia nada que o judeu queria mais ou desejava mais do que a chegada do Messias. E sabe, o judeu daquela época, eles clamavam algumas coisas. E entre elas, eles clamavam assim: olha Deus, nós precisamos de um rei. Os judeus naquela época estavam clamando por um rei. Deus, nós precisamos que alguém nos reine, nos governe, que alguém esteja sobre nós. Deus, nós precisamos de Davi, nós precisamos do controle e do poder de Davi, assim como ele reinou durante tantos anos da sua vida. E Davi foi um rei poderoso. Davi foi um homem que, quando saía as batalhas e as guerras, as mulheres cantavam e entoavam: Davi matou dezenas de milhares. Davi era um homem forte, que estava à frente de Israel, que foi um rei poderoso. E acredito eu que quando o povo ouviu que viria um Messias, que seria o rei, eles não esperavam nada menos do que o Davi. Nada menos do que um rei tão poderoso quanto, se não mais, que o rei Davi. Deus, nós precisamos de um rei. E acredito que aquele povo chorava e clamava pela chegada de um rei, de um Messias. Deus, nós precisamos da tua voz. Aquele povo estava clamando por um profeta, por alguém que se levantasse
e fosse boca de Deus naquela terra e revelasse a vontade de Deus para as pessoas. Deus envia-nos Elias, alguém que foi, que clamou, que fez fogo cair do céu, que foi boca de Deus, que falou, que teve autoridade, que as pessoas, que todo o povo reconheceu que Deus era o Senhor. E aquele povo começa a clamar: Deus, envia-nos um profeta, que o Messias seja a boca do Senhor nessa terra, que o Messias fale a sua palavra nessa terra. Deus, nós precisamos de um libertador. Deus, envia-nos Moisés. Moisés, que quando aquele povo estava padecendo no Egito há anos, vivendo uma escravidão, Moisés veio debaixo do poder de Deus e realizou dezenas de milagres e maravilhas, a ponto de o maior império da época, que era o Egito, se render ao povo judeu, ao povo de Deus, o povo de Israel, e deixar e permitir com que aquele povo fosse e tivesse liberdade. Eles estavam esperando um libertador. Deus, envia-nos um libertador, envia-nos um rei, envia-nos um profeta, envia-nos alguém que vai realizar uma grande obra em nosso favor. E eles clamam, e eles desejam, e eles estão ali, esperando que Jesus Cristo seja esse homem, esperando que Jesus seja Davi, seja Elias ou Moisés. Essa era a expectativa daquele povo. E querido, eu não sei você, mas se coloque no lugar daqueles discípulos. Se coloque no lugar daqueles homens que caminharam com Jesus durante anos, 3 anos do seu ministério, e viram Jesus realizar milagres. Eu não sei vocês, mas eu estaria ali, naquele momento, fazendo planos. Imagine só, você caminhou com Jesus durante 3 anos, você viu tudo que Jesus era capaz de fazer. Imagina os amigos mais próximos de Jesus, que viram Jesus se encontrando com pessoas que já se foram, com Moisés e Elias. Meu Deus, que coisa louca é essa? Jesus com o corpo transfigurado, viram o poder de Jesus realizando diversos milagres. Esses homens aqui, quando veem que Jesus Cristo está chegando diante de Jerusalém, e o povo o reconhece como rei, eles falaram: chegou a nossa hora. Certo ou errado? Eu estaria fazendo planos. Se eu sou um dos seguidores ali de Jesus, talvez se eu fosse Simão, o zelote. Para você que não sabe o que é um zelote, eles faziam parte da classe religiosa de Israel mais radical. Eles eram os xiitas judeus, que queriam matar os romanos, causar revolução, ir para a guerra, pegar em armas, os doidinhos. Se eu fosse Simão, o zelote, eu estaria fazendo planos assim: olha, eu sei que Jesus estava com uns papos meio hippie, de paz e amor, mas agora chegamos em Jerusalém, o povo está colocando ele como rei de Israel. Eu acho que eu, sendo um zelote, tendo treinamento de luta e tal, talvez eu seja um general do exército de Jesus, talvez seja para isso que Jesus me escolheu, para liderar a revolução, para liderar o exército, e nós vamos lá e nós vamos matar os romanos. Talvez eram esses os planos ali daqueles homens. Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus, deviam estar ali um com o outro conversando. E aí, o que você acha que você vai fazer? Eu acho que eu vou ser o primeiro-ministro. Eu acho que uma casa civil rola, né? Para eu cuidar, para eu administrar. Não, eu acho que eu posso ser ali um conselheiro ali do rei, vou estar sempre ali na presença dele. Queridos, eu estaria fazendo planos. Eu estaria criando expectativa. E eles estavam. Eu estaria, de repente, preparando o meu cargo. Jesus, tenho tanta coisa para fazer. Olha, já estou vendo aqui Jerusalém diferente. A gente coloca uns negócios aqui, tira isso aqui, faz aquilo ao outro. Vamos fazer um palácio bonitão, maior que o de Davi. Vamos reformar esse templo aqui, que os caras já vieram, fizeram bagunça aqui. Vamos fazer um templo de Deus. Enfim, planos. Eu tenho algo para te falar nessa manhã, querido. Existem momentos que o melhor que Deus pode fazer por você é frustrar as suas expectativas. Desculpa de num domingo de manhã eu te falar isso. Mas talvez hoje, nessa manhã, o melhor que Deus pode fazer por você
é frustrar as suas expectativas, é frustrar os seus planos e os seus sonhos, frustrar aquilo que você quer fazer. Eita! E enquanto Jesus descia ali naquela jumentinha e ele estava chegando até Jerusalém, Jerusalém ficava próximo do Monte das Oliveiras, dava para ver. É um lugar pequeno, não é um lugar muito grande, a cidade de Jerusalém é pequena. E Jesus ele está ali caminhando, vendo Jerusalém, vendo aquela multidão, vendo as pessoas o adorando. Ele está ali cavalgando, pensando, essas pessoas não entenderam nada. Sabe de nada, inocente. Eles não estão entendendo o que vai acontecer. E ele está ali caminhando, caminhando, caminhando. E aí, queridos, a semana passa. Jesus Cristo não arma nenhuma revolução. Passa terça-feira, passa quarta-feira. Jesus Cristo faz algumas obras, vai no templo, prega, exorta, chora, faz uma ceia. Jesus Cristo faz umas coisas que os discípulos não estão entendendo. Não está fazendo sentido isso aqui. E aí, no final da semana, lá em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 43. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com uma espada e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram. Queridos, segunda-feira, esses homens estão fazendo planos de um reinado com Jesus. E no final da semana, eles o abandonam. E aí, depois deste momento, Jesus Cristo é preso, Jesus Cristo é humilhado publicamente, ele é torturado e morto. Eu acho que Jesus Cristo frustrou a expectativa desses homens. Eu acho que Jesus Cristo destruiu todos os castelinhos de areia que esses homens construíram. Como assim? No começo da semana nós estamos adorando o Rei de Israel, nós estamos celebrando e exaltando Jesus Cristo, é o Rei, é o Senhor, hosana nas alturas, hosana ao Filho de Deus, nós vamos reinar com Ele, nós somos os seus discípulos, nós estamos juntos, vai dar tudo certo, é isso aí. Sexta-feira, Jesus está morto. Querido, pode ser que você esteja aqui me ouvindo nessa manhã. E pode ser que a sua vida seja uma sexta-feira. Pode ser que você esteja vivendo dias que são sexta-feira. Não está fazendo sentido. Olha, Rafael, Deus me chamou, Deus me deu sonhos, Deus me trouxe, me atraiu, Deus encheu o meu coração um dia da sua presença, Deus me trouxe, me atraiu, Deus fez grandes coisas na minha vida, e aí eu criei expectativas, e aí eu sonhei, e aí eu adorei, e aí eu fiz tudo, eu me lancei para Ele, mas Rafael, tudo deu errado. Eu estou na sexta-feira, eu estou frustrado, eu estou olhando para o céu e falando, e aí Deus, o que está acontecendo? Como assim? Segunda-feira estava tudo bem, a gente estava adorando, pulando junto, celebrando, e hoje o Senhor está morto. Eu não sei se só acontece isso comigo, mas existem dias que nós fechamos a porta do nosso quarto e vamos orar, e parece que a oração não passa do teto, e parece que Deus não está ouvindo, e parece que Deus não está lá para ouvir o nosso clamor, o nosso choro, a nossa dor, as nossas incertezas. Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que o Senhor não me guardou, não me protegeu? Por que está dando tudo errado? Como assim?
E nós fugimos abandonados, e nós fugimos no sentido órfãos de Deus. Deus nos abandonou, não é possível. Ele está morto. Querido, não é fácil a vida do crente. Eu estou falando com você aí? Não é fácil a vida do crente. Talvez você está frustrado hoje, se sentindo numa sexta-feira. Segunda-feira você estava lá com os ramos na mão, cantando. E hoje você está fugindo, porque Jesus Cristo morreu. Hoje você está frustrado, porque Jesus Cristo não cumpriu as suas expectativas. Hoje você está chorando, porque Jesus Cristo não fez aquilo que você imaginava. Porque as coisas saíram do controle daquilo que você pensava que iria acontecer. Porque as coisas fugiram, foram cada um para um lado. E você falou, Deus, o que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo com a minha casa? Deus, eu tive sonhos, eu tive planos, eu me empenhei, eu me dediquei, mas olha o que o Senhor permitiu com que acontecesse. Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu que essa pessoa fizesse o mal para mim? Por que você permitiu, Deus? O Senhor não poderia me livrar? O Senhor não poderia fazer alguma coisa? O Senhor não poderia salvar aquele meu parente que estava doente? O Senhor não poderia tirá-lo daquela cama? Sim, Deus, o Senhor poderia, mas por que o Senhor não fez? Queridos, Deus não está fazendo sentido. Deus não está fazendo sentido. E aí, irmãos, os últimos dias da sua vida têm sido a sexta-feira. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O domingo está chegando. Eu acho que vocês não entenderam o que eu disse. Eu tenho uma boa notícia para você. O domingo está chegando. Não está fazendo sentido agora, mas espera. Talvez a sexta-feira vai ser cruel com você. Talvez o sábado vai ser cruel com você. Talvez você vai chorar, lamentar, resmungar, gritar, falando, Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que está doendo tanto? Mas calma, querido, domingo está chegando. Domingo está chegando na sua vida. Domingo está chegando. Existe um texto da palavra de Deus, que diz assim, Efésios 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu posso realizar, daquilo que está dentro das minhas forças, dentro da minha capacidade. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Irmão, infinitamente mais. Tem outro texto da palavra de Deus que nos dá esperança, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu querido, não está fazendo sentido. Meu irmão, pode ser que nada esteja fazendo sentido, você esteja se sentindo órfão, desamparado, Deus não está lá, Deus não está presente, Ele te abandonou, mas espera, porque aquilo que o seu olho ainda não viu, aquilo que o seu ouvido ainda não ouviu, Deus já preparou para você, Deus já garantiu a você, então espere, meu irmão, espere. Domingo está chegando. Domingo está chegando, fique calmo, descanse, que o domingo está chegando. João, capítulo 20, a partir do versículo 1, nos diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. O sepulcro está vazio. Jesus Cristo foi morto. Ele foi colocado naquele sepulcro, mas a pedra já não está mais lá. O sepulcro está vazio.
Querido, talvez não faça sentido hoje, mas entenda uma coisa, domingo de manhã vai chegar. E eu não sei se você entendeu, hoje é domingo de manhã. Hoje é domingo de manhã. E lembra de todas aquelas expectativas que foram criadas, e lembra de tudo aquilo que você sentiu, e lembra de todas as promessas que Deus te deu. Calma, vai fazer sentido, porque domingo de manhã está chegando. Calma, Deus vai mostrar o porquê de tudo isso, porque domingo de manhã está chegando. Calma, você vai ver Deus agir e trabalhar, porque domingo de manhã está chegando. Aleluia! Às vezes a gente não entende as provas que passamos nessa terra. Às vezes a gente não entende os gigantes que se levantam, as adversidades que enfrentamos, os problemas que passamos, às vezes nós não entendemos. Mas, querido, entenda, sabe por que Deus permite que tudo isso aconteça na sua vida? Porque Deus quer realizar uma obra eterna dentro de você. Tudo aquilo que vivemos nessa terra é passageiro, é transitório. O seu carro, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu curso, a roupa que você veste, o tênis que você usa, tudo isso é transitório, é passageiro. É passageiro. E às vezes nós nos apegamos tanto a essas coisas e sentimos medo e ficamos ali dentro do nosso mundinho, se degladiando com todos esses problemas, falando: Deus, por que disso, por que daquilo, por que isso está acontecendo? Calma, querido. Talvez Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida, porque Deus quer te trazer princípios eternos. Deus quer realizar uma obra eterna na sua vida. C.S. Lewis certa vez disse uma frase assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Às vezes Jesus Cristo permitiu que isso acontecesse com você, permitiu com que você se frustrasse com Ele, porque Ele tem uma obra eterna a se realizar na sua vida. E a obra que Jesus Cristo está para fazer no domingo de manhã, ela não vai impactar apenas o seu hoje, ela não vai impactar apenas você, ela não vai impactar apenas as coisas que você faz, ela vai realizar uma obra dentro de você, de dentro para fora, e depois do momento que te transformar, vai transformar as pessoas que estão ao seu redor, e depois de transformar essas pessoas, vai transformar as gerações que ainda virão, porque quando Jesus Cristo resolve fazer uma obra, ela é eterna. Confie nele. E aí, vamos lembrar lá da expectativa que os judeus tinham? Deus, nós precisamos de um rei. Lembra que eu falei para vocês no começo da mensagem? E era por isso que eles choravam, e era por isso que eles clamavam. Deus, nós precisamos de Davi, nós precisamos desse rei, que ele venha, que ele tome o controle. Quem disse que Jesus era o rei que eles esperavam? Quem disse? Quem disse que Jesus veio nessa terra preocupado com um trono em uma cidade? Quem disse que era isso que Jesus queria? Que era nisso que ele estava interessado? Lá em Apocalipse 19 nos mostra um texto que quando Jesus voltar e vier nessa terra e se manifestar, na perna dele vai estar escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Naquela manhã de segunda-feira, quando aquelas pessoas estavam recebendo Jesus, eles não estavam recebendo o rei de um país, eles estavam recebendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eles não estavam entendendo a adoração que eles estavam fazendo, porque a expectativa deles era: ele vai vir aqui e ele vai governar sobre a nossa terra. Não, Jesus Cristo veio aqui para governar sobre milhões de corações, milhões de vidas que se entregam a Ele todos os dias, para impactar milhões de gerações. Pensaram que era uma obra pequena, mas não, era uma obra eterna. Pensaram que a autoridade de Jesus iria se restringir a um país, querido. Pensaram que Jesus ia governar umas legiões de exércitos, que Jesus ia controlar ali um estado, uma nação, um poder político, civil. Que era essa autoridade que Jesus estava buscando naquele dia. Não, naquele dia Jesus não estava buscando essa autoridade. Em Filipenses 2:9 mostra a autoridade que Jesus Cristo veio aqui buscar. Por isso Deus
o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A autoridade que Jesus Cristo veio tomar nessa terra não era a autoridade de um país, era a autoridade de todos os reinos celestiais, em cima da terra, embaixo da terra. Ninguém está acima do nome dele. Ninguém. Eles pensavam que era para governar um exército. Era esse tipo de autoridade que Jesus estava preocupado? Não. Jesus estava preocupado com as autoridades celestiais que um dia o homem havia perdido lá no Éden, lá no pecado. Do poder que um dia o homem havia dado para o diabo. Era essa autoridade que Jesus Cristo veio buscar nessa terra. Deus, nós precisamos de um rei. Querido, talvez hoje você esteja aqui nessa manhã procurando alguém que governe a sua vida. E você procura isso e busca isso em pessoas, em governos, em líderes, em pastores. Querido, entenda, esse lugar pertence a Jesus. O governo da sua vida pertence a Jesus. O que você quer fazer da sua vida? Quais são os seus dias? O que você pode fazer ou não pode fazer? Eu não sei. Pergunta para Jesus. Deixa Ele governar a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa manhã tentando controlar a sua vida do seu jeito. E aí você fez os seus planos, você tentou manter as coisas equilibradas. E aí quanto mais você se esforçava, mais as coisas davam errado. E aí você se esforçou por um casamento abençoado e aí deu errado. E aí você se esforçou para construir uma família e aí deu errado. E aí você se esforçou para realizar grandes feitos e deu errado. E aí você se esforçou e tudo que você se dedicou deu errado. Querido, é porque você está no governo. Saia do governo e coloque Jesus Cristo no trono da sua vida, que Ele vai governar, que Ele vai assumir essa posição, que Ele vai honrar a sua vida e Ele vai ser fiel a você. Coloque o Rei dos Reis no lugar que é devido. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas Jesus Cristo não divide a glória dele. Ou Ele é o centro, ou Ele não faz parte. É uma notícia triste que talvez eu tenha para você. Jesus Cristo não é um acessório que você bota no espelho do seu carro e acha bonitinho vindo para a igreja num domingo. Não. Ou Ele é o Rei, ou Ele não faz parte. Por isso que está dando errado. Porque Ele não é o Rei. Querido, deixa Ele reinar a sua vida. Deixa Ele reinar as suas decisões. Paute a sua vida no modelo cristocêntrico, onde Jesus Cristo é o centro das minhas decisões, da minha faculdade, do meu trabalho, da minha família, e tudo gira ao entorno de Jesus Cristo, e Ele é o centro. Ele é o centro. E tudo que você faz, tudo que você governa, tudo que você trabalha é para a glória dEle. É para a glória dEle. Eles clamavam naquele tempo: Deus, nós precisamos da Tua voz, nós precisamos de um profeta, nós precisamos de Elias, nós precisamos que o Senhor se levante e fale aqui nessa terra. Irmão, eles não entenderam que eles queriam um profeta humano, mas Jesus Cristo, Ele não veio aqui falar as palavras de Deus, Ele era Deus. Certa vez os discípulos chegaram até Jesus e falaram: Jesus, por favor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: meu filho, me veja, eu sou. As minhas obras são as obras do Pai. O que eu falo são as palavras do Pai. Se você vê a mim, você vê ao Pai. Jesus Cristo, Ele não veio apenas mostrar a vontade do Pai, não. Ele era o Verbo de Deus. O Verbo de Deus que se fez carne, o Verbo de Deus que participou da criação do mundo, era Jesus Cristo, e Ele se tornou carne, e Ele veio nessa terra para revelar aos homens quem era Deus. Quando nós vemos Jesus, nós vemos o amor de Deus, nós vemos a bondade de Deus, nós vemos a justiça de Deus, nós vemos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se importa, o quanto Deus vê cada fragilidade das nossas vidas, e Deus não se importa quem é você, o que você fez ou faz, qual posição social você tem, qual aspecto político você tem, qual aspecto religioso você segue. Não, Jesus Cristo não está nem aí para isso. Você é cobrador de impostos, eu te amo. Você é prostituta, eu te amo. Você é religioso, eu te amo. Você é qualquer pessoa, eu te amo. Jesus Cristo veio revelar ao homem que Deus nos ama.
que Deus nos ama, que Ele é louco por cada um de nós, que Deus Ele não está nem aí para o que pensaram dEle quando Ele esteve nessa terra. Se Ele precisava sentar com uma mulher mal falada e conversar com ela e orar por ela e transformar a vida dela, Ele iria fazer, porque Ele amava. E Ele te ama, e Ele me ama. Jesus Cristo revelou quem era o Pai. Eles não estavam recebendo ali um profeta de Deus vindo da Galileia. Eles estavam recebendo ali o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E para melhorar, quando Jesus Cristo sobe aos céus, Ele nos deixa o Espírito Santo. E querido, sabe o que é o Espírito Santo? No Antigo Testamento, Deus Ele falava através dos profetas. Às vezes uma vez por ano, às vezes de momento específico, às vezes lá longe, e quando você precisava ouvir a voz de Deus, você deveria buscar o oráculo de Deus. A Bíblia cita vários momentos, onde as pessoas estavam carentes da direção de Deus, e buscavam os oráculos, e buscavam os profetas para receber direção. Quando o véu foi rasgado, o Espírito Santo veio sobre essa terra, e a partir de agora você não precisa de um profeta. A voz de Deus fala dentro de você. A voz de Deus clama dentro de você. Sabe, às vezes você cria a expectativa da sua vida em um pastor, em um líder religioso. E aí você acha que vir aqui num culto, e vir aqui no final e pedir oração para o Gui, e o Gui vai orar por você, que a sua vida vai mudar, porque o Gui orou por você. Não, querido. O mesmo Espírito Santo que está sobre a vida do Gui, que está sobre a minha vida, que está sobre a vida de cada líder aqui da igreja, está sobre a sua vida. E o mesmo Deus que fala comigo, fala através de você. E o mesmo Deus que está me usando agora para falar com a sua vida, fala dentro do seu quarto. Então, querido, não busque apenas pessoas, busque a Ele no secreto, porque Ele está lá e Ele está pronto a se revelar a você, e Ele está pronto a realizar uma obra dentro de você, porque o Espírito Santo agora é boca de Deus dentro de nós, é a voz de Deus dentro de nós. Ah, Deus, nós precisamos de um libertador, nós precisamos de um Moisés que venha, que nos liberte. Mas não era o libertador que eles queriam, era o libertador que eles precisavam. Eles queriam liberdade de Roma, de um sistema político, de soldados, de um exército. Mas, querido, Deus nos concedeu liberdade do poder do pecado que um dia atuou em nós. Deus nos concedeu liberdade da opressão que um dia Satanás realizou sobre as nossas vidas. Deus nos concedeu liberdade da insegurança das nossas almas, do nosso medo, da nossa depressão, dos nossos anseios, daquilo que nos aprisiona dentro dos nossos quartos, daquilo que nos amarra, que nos prende. Eles esperavam que Jesus Cristo viria e que traria uma guerra e uma revolução contra Roma e os derrotaria. Mas na verdade Jesus Cristo estava fazendo uma guerra contra o inferno e derrotando todas as armas de Satanás preparadas para destruir e aprisionar a sua vida. Naquele dia Jesus Cristo vinha e se assumia como libertador da sua vida. Talvez você esteja aqui hoje e tenha vivido anos de escravidão. E as correntes que te prendem aí, já caminham com você há anos. Há anos que você tem essas correntes aí, presas em você. Essas amarguras, essas mágoas, essa depressão, esse receio, os remédios que você precisa tomar, o medo que você sente todo dia, as inseguranças que você tem, as decepções que você sofreu. As pessoas que fizeram mal contra você, o abuso que você sofreu quando ainda era criança, as pessoas que tocaram você de maneira indevida, as pessoas que fizeram o mal contra você. E você vive essa cadeia há muitos anos, querido, entenda uma coisa, hoje é domingo de manhã, hoje é domingo de manhã, hoje Jesus Cristo vai se manifestar neste lugar e vai quebrar todas as cadeias que te prendem, porque Ele é o nosso libertador, porque Ele veio nessa terra, não para livrar um povo de Roma, mas para nos livrar do império das trevas, para nos arrancar da mão de Satanás e nos tornar livres. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade
que Cristo nos libertou. Queridos, hoje em dia as pessoas têm vivido prisões tão pequenas, e elas não governam mais as suas vidas, e é o pecado quem as domina, e são os medos que dominam, e são os traumas que dominam, e são as inseguranças que dominam, e são as cadeias que dominam, e você é um escravo, e você vive pesado, e você vive carregando correntes, e você vive aprisionado pelo poder do pecado. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, hoje é domingo de manhã. Essa é a maior boa nova do mundo. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele realizou a mais perfeita obra que nenhum homem conseguiu imaginar nessa terra. Ele libertou você. Abaixe suas cabeças, fechem seus olhos. Tenha um momento aí de reflexão com Deus. Querido, entenda uma coisa. Hoje é o dia que Deus vai mudar a sua história. Hoje é o dia que Deus vai mudar a maneira como você vive. Hoje é o dia que Jesus Cristo vai se levantar e vai destruir as obras que Satanás um dia fez na sua vida, as cadeias que um dia você ficou aprisionado, o peso que você carrega há tantos anos. Jesus Cristo veio aqui nessa manhã destruir as obras do inferno na sua vida, porque Ele é o libertador de Israel, porque Ele é o guarda de Israel, porque Ele é o Rei dos Reis Todo-Poderoso, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que vive e reina para sempre, porque Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele está vivo hoje, aqui. Cristo vivo é a esperança da glória. Adore a Deus, adore a Deus. O Espírito de Deus que vive e reina, que tirou Jesus Cristo daquela tumba, Ele está neste lugar hoje. O mesmo Espírito que tirou Jesus Cristo da tumba está aqui hoje. O mesmo Espírito que tirou Jesus Cristo da tumba, Ele está aqui hoje. E Ele vai começar a quebrar cadeias, e Ele vai começar a trazer cura, e Ele vai começar a trazer libertação, e Ele vai começar a trazer restauração. Querido, comece a adorar a Ele. Se você ora em línguas, ore em línguas. Comece a declarar a obra de Deus na sua vida. Comece a declarar um novo tempo de Deus para você. Comece a entender que o Espírito Santo está começando a gerar vida dentro de você. E aquilo que estava morto há tanto tempo, Deus vem e traz vida. Deus traz de volta. Deus quebra as cadeias do diabo. Deus restaura. Espírito Santo de Deus, eu oro pela vida de cada irmão que está neste lugar. Pelo mesmo Espírito que tirou Jesus Cristo daquela tumba, eu oro para que venha sobre este lugar e arranque a vida dos meus irmãos dessa tumba, e arranque as cadeias que prendem as nossas vidas, e arranque o poder do diabo sobre nós. Pelo poder que há no Teu nome, eu declaro liberdade à vida dos irmãos que estão aqui, libertação para os filhos, para os irmãos, para os amigos, libertação para as nossas vidas. Pelo poder que há no nome de Jesus, hoje nós somos livres, e nós não somos mais escravos do pecado, e não somos mais escravos do medo, e não somos mais escravos. Hoje nós somos livres. Se existe alguém enfermo neste lugar, eu declaro falência às obras de Satanás. Se é uma obra de demônios, repreendo esses demônios em nome de Jesus. Se é uma doença no corpo, sai doença, sai câncer, sai tumor, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Nós não damos legalidade. Jesus Cristo vive e reina, e nós repreendemos a obra do inferno nas nossas vidas. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos saúde. Porque Ele vive, nós somos sarados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.